para que a gente já possa começar os nossos trabalhos aqui. Antes de mais nada, então, bom dia para todo mundo que está presente. A gente aqui está combinando de poder gravar essa apresentação também, para quem não conseguir acompanhar na íntegra, depois poder voltar, ou tirar qualquer dúvida, enfim. Vamos gravar a apresentação. A nossa proposta aqui, vocês veem que a gente está utilizando aqui uma ferramenta comum aqui, que é aberta para que todo mundo se manifeste, mas a gente pede para que vocês utilizem o chat aqui, qualquer dúvida, para a gente conseguir ter transcorrer de forma tranquila e cumprir os nossos horários. Então, o microfone vai ficar aberto, mas eu solicitaria que só o Rony e o Felipe façam a utilização. A Carolina também, quando entrar, a nossa presidente vai conversar um pouquinho com a gente, mas os demais, tendo dúvidas, fica mais dinâmica a coisa, se colocarem aqui as suas dúvidas no chat, e a Suelen vai gerenciando isso, ela vai avisando aqui o Rony e o Felipe, vai levantando a mãozinha, e a gente vai conseguindo evoluir de uma forma mais tranquila. Bom, Rony e Felipe, nós somos a Abrad, né? Vocês já nos conhecem agora no primeiro contato que tivemos recentemente. Nós somos a Associação de Agências e Agentes Digitais, a maior associação aí de players que trabalham no ecossistema de comunicação digital do nosso mercado, e estamos sempre discutindo temas de relevância para os nossos associados. É uma uma alegria a gente ter vocês aqui nos trazendo um tema que permita não só conhecer mais sobre o assunto, mas também que os empresários aqui, as agências e os agentes que estão presentes, nossos associados, consigam também avaliar a possibilidade de um serviço aí, ou de utilização de algo que também possa performar um pouco mais os seus negócios. Então, já agradeço de antemão. Agora, a partir desse momento, a gente conta com a presença da Carol Morales. Carol, se você quisesse conversar um pouco com a gente agora, fique à vontade, senão eu já vou liberar os meninos para começarem a nossa palestra. Bom dia a todos, queria agradecer aos palestrantes do dia pela oportunidade, pelo compromisso aí associativista de compartilhar conhecimento. É para isso que a Abrad existe, para que a gente possa criar um mercado com melhores práticas, com maior conhecimento sobre todas as disciplinas. Não quero ocupar o nosso tempo aqui falando sobre os nossos projetos. Daqui 15 dias nós temos já uma nova iniciativa como essa, e vamos aproveitar o dia de hoje aí, que eu sei que é uma horinha corrida com bastante conteúdo. Obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Carol. Rony, Felipe, fiquem à vontade agora para colocar qualquer apresentação que queiram, ou simplesmente aqui conversar com a gente, tá bom? Está com vocês agora. Perfeito. Bom dia a todos. Eu vou começar, então, apresentando um pouquinho, e depois o Felipe Donato ele vai me ajudar aqui a complementar e passar para todos aqui que eu trouxe uma apresentação, mas é muito do meu relato também de agência, né? Como eu comecei nesse mercado, como eu fui enfrentando alguns desafios que eu acredito que sejam alguns desafios em comum de muitas agências aí, e como a gente encontrou algumas vias aqui que hoje nos possibilita ter uma performance melhor, uma questão de a gente encontrar vias de acesso de escala, de conseguir ter um faturamento, coisas que quando a gente está numa agência, principalmente no começo, que eu acredito que possa ser a realidade de muitos, existem sempre aquelas dificuldades. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, mas também é um bate-papo entre nós aqui. Eu acredito que no final da apresentação a gente vai abrir um espaço para fazer perguntas, mas durante a minha apresentação, se alguém quiser já mandar alguma dúvida ali durante a apresentação ali no chat, alguma coisa que ficar com dúvida, a gente vai respondendo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela inteira, uma guia. Uma guia. Perfeito. Vocês estão visualizando a minha tela compartilhada, certo? Certo. Perfeito. Bom, bora lá. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Rony Saran,
eu sou estrategista digital, sou cofundador da agência Interap, né? Hoje a agência Interap é uma agência de lançamentos digitais, então a gente trabalha com alguns especialistas do mercado, alguns creators, como o pessoal chama hoje em dia, trabalha com a questão de infoprodutos, eu vou abordar bastante essa parte da mecânica do infoprodutos e como que as agências podem tirar proveito e benefício desse mercado. E eu vou falar muito de como eu passei de um estágio, de uma urgência, né, ali onde eu trabalhava sozinho, trabalhando como web designer, e comecei ali a fazer meus primeiros freelas, a partir do momento que eu comecei a estruturar minha agência, contratar pessoas, até virar uma empresa que hoje fatura acima de 10 milhões ano. Então, estou aqui nessa foto, ali no Fórmula de Lançamento, algumas pessoas conhecem, outras não. É um evento onde se reúne alguns infoprodutores, mercado de lançamentos. Existe ali uma cerimônia ali de premiação, onde entregam-se algumas plaquinhas ali, que tem a simbologia do faturamento, né, dos lançamentos. E hoje a Interap, ela é uma empresa que ela se posiciona como uma empresa baseada em marketing por dados. A gente trabalha muito essa questão da escala, de estudar o público, muita questão do tráfego patrocinado, entender toda essa esteira, essa jornada. Atualmente a gente está em São Caetano do Sul, ali no espaço Cerâmica, no Terracota. Acredito que aqui no grupo, aqui participando dessa palestra, deve ter pessoas participando de vários lugares do Brasil. O São Caetano é uma região do Grande ABC aqui, muito próxima a São Paulo aqui, faz divisa com São Paulo. Hoje a nossa sede ali fica em São Caetano do Sul. E queria comentar que, apesar de hoje nós sermos uma agência um pouco mais estruturada, com mais colaboradores, a gente consegue fazer alguns projetos grandes, nem sempre foi assim. Então, no nosso começo, né, tá aí a foto, eu e meu ex-sócio, quando a gente começou, os dois eram freelas, trabalhando da sua própria casa, o Humberto era mais da parte gráfica, parte de impressão digital, e eu sempre fui da parte da web. E aí eu lembro exatamente o momento que a gente decidiu montar a nossa própria agência, foi quando a gente pegou um cliente em comum, eu atendendo da minha casa como freelancer, ele da casa dele, só que era o mesmo cliente, e aí o cliente uma vez comentou com a gente, olha, o trabalho de vocês é ótimo, mas o trabalho de vocês não conversa. Então, o que o Humberto entregava seguia um formato, um padrão, um processo, uma identidade visual, e eu, quando eu fazia parte da web, eu seguia outro processo, outro padrão. Então, a gente sentiu a necessidade, né? Acho que é o caminho natural de muita gente aqui, começa a querer profissionalizar, né? Tem a necessidade de profissionalizar para atender mais clientes, para atender de uma forma mais profissional. E aí, a gente montou a nossa primeira agência, começamos a ter os primeiros clientes, os primeiros colaboradores, e o meu desafio sempre foi no sentido de conseguir dar escala para o negócio, aumentar o faturamento da agência, aumentar o faturamento do negócio, mas aquela dor do crescimento, dor de você conseguir profissionalizar, você ter lucratividade e a conta fechar. Então, eu imagino também que isso possa ser o desafio de muitas agências, né? Então, a gente sempre começa ali com o primeiro cliente, muitas vezes a gente consegue atender até num formato freelancer por um certo tempo, então a gente consegue atender 1, 2, 3 clientes, mas chega a necessidade da gente precisar crescer e começar a aumentar o nosso faturamento. Dentro desse processo, é natural que a gente precisa investir também em equipe, então a gente começa a estruturar, começa a montar um espaço físico, equipamentos, ter mais pessoas para conseguir atender uma demanda maior de clientes. Então, esse acaba sendo um processo natural, né? Uma linha mais linear de aumento de faturamento e escala das agências, principalmente aquelas que seguem um modelo de prestação de serviço. Porém, o desafio é justamente conseguir conciliar um atendimento de vários clientes sem elevar necessariamente o custo de uma forma que fique saudável, né? Então, a gente tem esse desafio de conseguir ter a escala. Na minha agência anterior, quando a gente começava a fazer, quando a gente começou a escalar com a prestação de serviços, a gente sempre estava procurando uma forma
da gente conseguir aumentar o faturamento da empresa sem necessariamente a gente ter um incremento muito agressivo na questão do custo. Então, eu lembro exatamente quando a gente migrou para um padrão de customização em termos de serviço, onde a gente tinha alguns clientes, onde a entrega era extremamente customizada, então o valor era maior, né? O ticket médio que a gente cobrava desse cliente era maior, mas a gente também tinha aqueles clientes que o ticket era menor e a gente pegava numa quantidade maior de clientes, porém, a gente tinha que fazer uma entrega mais padronizada. Então, a gente criava mais ou menos pacotes dentro de um nicho. Eu lembro que a gente fechou o contrato, por exemplo, com uma empresa de imóveis planejados, era uma das maiores empresas do Brasil, e eles tinham mais de 1.000 franquias. E aí a nossa meta era conseguir fazer com que a gente fechasse todas essas franquias, né? Óbvio que seria muito difícil a gente alcançar a totalidade das franquias, mas a gente tinha uma meta ali de pelo menos uma boa fatia desses clientes a gente conseguir fechar, e a grande dificuldade era como que a gente conseguiria fazer o aumento de faturamento fechando mais clientes, mesmo que ainda dentro de um pacote mais padronizado. Então a gente já tinha segmentado ali para uma agência que era especializada em marketing para empresas de imóveis planejados. O grande desafio era conseguir dar conta desse atendimento, né, dessa demanda grande. E aí as agências, elas entram muito nesse desafio de conseguir, a partir de um fee fixo, né, de um valor mensal fixo que você cobra do cliente, você conseguir ter esse ganho de escala. Então, na época, eu vinha conversando muito com o Google, a gente sempre foi muito próximo do Google, porque uma das expertises que a gente trabalha muito lá na empresa sempre foi a parte de tráfego, e o Google tinha sugerido para nós, como uma indicação de forma da gente conseguir aumentar a nossa escala, era passar a cobrar o que é chamado de Success Fee. Então, o Success Fee é um variável que você passa a cobrar de acordo com a performance de um cliente. Então, o Success Fee é um modelo de remuneração no qual o percentual é cobrado pela agência, vinculado ao desempenho do projeto ou serviço prestado. Então, ele pode estar vinculado a uma meta, ou ele pode estar vinculado a um percentual do produto que está sendo vendido. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, eu tenho ali o FII fixo, vamos supor um exemplo que eu cobre R$1.000 de um cliente, um pequeno negócio, eu cobre R$1.000 de mensalidade desse cliente. Para eu ter R$10.000 de faturamento, eu preciso ter 10 clientes. E não importa qual o nível de performance da campanha que eu estou, por exemplo, gerando para esse cliente, eu sempre vou estar atrelado nesse teto de R$10.000 para esses 10 clientes. Então, se eu estou fazendo uma campanha para esse cliente, eu cobro R$1.000 de FII fixo dele, e hoje ele fatura 100 mil. Se eu conseguir ter uma performance melhor da minha entrega, das minhas campanhas, e eu dobrar o faturamento desse cliente, eu continuo preso ali no FII fixo e não consigo fazer com que a minha performance reflita no faturamento da minha empresa. Nesses casos, o Success Fee, ele acaba sendo uma forma atrativa, tanto para a agência e muitas vezes para o próprio cliente, porque ele pode ser combinado, né? Então, tem muitas agências que já utilizam esse método de ter um valor fixo mais um Success Fee combinado ali, porque a partir daí eu consigo talvez fazer com que aqueles mesmos 10 clientes que antes geravam um caixa para a empresa de R$10.000, possa gerar 50, R$100.000, sem que necessariamente eu tenha que aumentar a equipe. Então, a mesma equipe é capaz de aumentar o faturamento baseado numa taxa de sucesso e numa taxa variável. Qual que é o desafio da gente conseguir implementar um modelo desse de Success Fee? O principal desafio primeiramente, a gente conseguir ter controle. Então, muitas agências atendem clientes que têm negócios físicos, não trabalham com e-commerce, por exemplo. Um e-commerce é muito mais simples, né? Porque você tem toda ali a questão da metrificação, você tem parâmetros, você consegue identificar a origem da venda para identificar se aquela oportunidade de venda foi gerada a partir do trabalho da agência. Então, o primeiro desafio acaba sendo essa questão do controle das vendas, e o segundo desafio é você conseguir clientes que estão dispostos a dar esse percentual de participação.
Então, a gente já sabia nessa época que o caminho para a gente partir para algo que pudesse nos gerar uma escala de faturamento, sem necessariamente depender sempre de inchar muito a equipe, contratar muitas pessoas e fazer com que o custo ali operacional acompanhasse a nossa lucratividade, era tentar encontrar um modelo de success fee. E foi a partir daí, desse momento, que a gente começou a dar uma olhada no mercado de infoprodutos, porque a partir do mercado de infoprodutos, a gente passa a ter o entendimento que é possível você ter algum produto que você oferte numa modalidade próxima do e-commerce, porém você consegue ter esse jogo de escala baseado na performance mediante ali as vendas. Então eu lembro exatamente quando foi a minha primeira virada de chave, foi quando eu encontrei um amigo num restaurante, um conhecido meu, que ele tinha participado de um evento comigo, e ele tinha um blog que falava sobre assuntos pet, assuntos sobre cachorro, e ele tinha um blog que ele tocava esse blog de uma forma como hobby, era uma forma amadora. Porém, esse blog ele tinha uma audiência muito grande, um tráfego orgânico muito grande que era gerado para esse blog. E aí ele comentou comigo que ele tinha conseguido monetizar a audiência que trafegava por esse blog, vendendo um e-book que ensinava a fazer o cachorro fazer xixi e cocô no lugar certo. E aí o que eu fiquei mais surpreso foi quando ele me falou que ele estava faturando 20 mil por mês vendendo esse e-book no blog dele. E aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado na minha agência, não é possível. Eu lá com todo o esforço, com uma equipe, prospectando, fazendo todo o trabalho de AdWords, tráfego patrocinado, várias ferramentas, e muitas vezes, dificilmente, a gente conseguia fazer um faturamento de 20k no mês, ou dificilmente sobrava isso de lucratividade. Foi nisso que deu um estalo, eu falei assim, alguma coisa está acontecendo no mercado, e eu estou perdendo isso. E aí, a segunda virada de chave foi quando eu encontrei um outro amigo meu, que ele tinha um e-commerce de móveis de design, e aí ele tinha se aventurado no mercado de infoprodutos, e ele estava fazendo algumas campanhas de tráfego patrocinado, e era um infoproduto de emagrecimento, era uma planilha de cronograma de você cumprir algumas dietas, né? Então era uma espécie de planner, e ele estava fazendo 35 mil reais vendendo praticamente um PDF, se a gente puder resumir assim. E realmente eu falei, eu preciso entender mais esse mercado de infoprodutos, porque é um negócio que eu preciso estar dentro, porque justamente esse trabalho de criar a escala, criar esse tráfego, criar essa jornada do cliente até o produto, é algo aqui dentro da empresa que eu sei fazer e eu consigo fazer, mas eu preciso entender como funciona o infoproduto em si. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né, e clarificar para todo mundo, o infoproduto ele é um produto digital, né, distribuído de forma paga ou gratuita, e aí ele pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser texto, ele pode ser um curso, um e-book, pode ser um podcast, um webinário, uma palestra online, pode ser um conjunto de templates, pode ser uma plataforma de membros. Então, qualquer informação que você empacota num formato digital, você pode entregar para a pessoa isso num formato de infoproduto. E qual é a vantagem de um infoproduto? A maior vantagem do infoproduto é o poder de escala. Então, você consegue vender o mesmo infoproduto para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, imagina que na prestação de serviço, quando a gente está falando ali de ter várias pessoas dentro da empresa para fazer a prestação de serviço, quando eu falo de infoproduto, existe sim um trabalho ali inicial para você fazer a construção do infoproduto, a produção, colocar ele à venda, porém, o trabalho para você fazer a produção e colocar à venda, ele é um só, independente se você vai ter um cliente do infoproduto, 10, 100, 1000 ou 1 milhão. Então, a escalabilidade do infoproduto, ela é muito maior. Então, se a gente comparar com o produto físico, a gente tem no produto físico, a gente ainda depende de ter uma logística, ter produto em estoque, ter a questão toda de remessa, né, ponto de venda e tudo mais. Então, a maior vantagem no meu ponto de vista aqui do infoproduto é a questão da escala, a flexibilidade de você poder ter muitos formatos diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, uma planilha de Excel que talvez tenha alguma funcionalidade ali, se eu trabalho na área administrativa, ou é um checklist, uma simples planilha do Excel que
ajuda, resolve a vida de uma pessoa, pode se tornar um infoproduto. Você tem mais autonomia, então você consegue identificar, por exemplo, demandas de mercado e construir produtos que atendem dores específicas. Ele é um produto que tem maior alcance, então você não tem nenhuma barreira geográfica, né? Então, tanto faz onde está o ponto ali que o infoproduto está disponível para venda, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive você pode disponibilizar esse produto em várias línguas e vender, então, global, né? E a maior vantagem de todas, na minha visão, é o fato de você poder ter o produto ali disponível para vendas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é como se fossem aquelas vending machine, né? Imagina aquela maquininha de vender refrigerante da Coca-Cola. Quem nunca quis ter uma maquininha daquela que fica imaginando, pô, eu vou deixar lá o produto vender, vai vender por si só, não tem um trabalho, mas eu acredito que, nessa analogia, o infoproduto ainda acaba sendo mais benéfico, né, mais vantajoso do que a própria maquininha, porque a maquininha você ainda precisa ir lá, ter alguém para repor o estoque, fazer uma manutenção, e hoje em dia com a tecnologia das plataformas, por exemplo, a Vump, que é a nossa parceira aqui, eu posso disponibilizar lá o infoproduto para venda, o cliente vai poder fazer a sua compra a qualquer momento, e a partir do momento que ele fez a compra do produto, ele recebe na hora. Então, o meu trabalho, eu posso ter uma campanha lá, segmentada para um público específico, rodando 24 horas, levando tráfego para uma página de vendas, ou uma página ali onde tem uma explicação mais detalhada do infoproduto, e ali a própria ferramenta, a plataforma vai se encarregar de fazer a venda do infoproduto, fazer a cobrança, fazer a entrega para o cliente. Então, essa possibilidade de você ter uma máquina ali gerando receita para a sua empresa 24 horas, isso realmente é muito vantajoso. E aí eu quero passar um pouquinho para vocês quais são as modalidades no infoproduto que normalmente o mercado hoje trabalha em termos de criação e venda, e isso impacta também na questão do comissionamento, né? O quanto você vai atrelar ali de lucratividade para o produto. Então, hoje, a gente pode considerar um infoproduto, você pode participar da venda de um infoproduto como produtor. Então, vamos imaginar um produtor, uma pessoa que criou um curso, criou um e-book, criou uma comunidade. Então, vamos supor que você tem aí um pack de templates para produção de websites, de layout de website, você quer disponibilizar isso para outros designers de outras agências digitais, outras agências de criação. Você pode empacotar ali aquele produto, né, criar um infoproduto com aquele pack, disponibilizar numa plataforma e divulgar para o público-alvo. Você pode ser um coprodutor. Então, o coprodutor é aquela pessoa que vai se associar a uma outra pessoa em comum acordo, né, em conjunto, eles vão ser sócios nesse produto. Então, vamos supor que eu conheça uma professora de inglês e ela quer disponibilizar o curso dela na internet, quer vender o curso dela na internet, mas ela não entende nada de marketing digital. Então, eu, como agência, eu posso ser a coprodutora dessa pessoa. Então, eu posso ser o coprodutor desse creator. Ele vai ficar responsável por toda essa parte de criação do conteúdo, a entrega, né, trazer a informação para as pessoas, e eu, como agência, eu vou cuidar de toda a parte de marketing, de venda, a parte técnica. Então, essa é uma modalidade que funciona muito bem, porque casa duas necessidades e cada um ali está entregando o seu melhor. Então, você consegue dar escala unindo o melhor dos mundos. E o terceiro formato é o formato de afiliado. Então, talvez eu não queira criar um produto agora, talvez eu não queira também me associar a uma empresa, um creator, uma pessoa, para fazer um trabalho em conjunto, mas eu posso pegar um produto que já está 100% pronto, então já existe toda a página de vendas, o produto, já existe um estudo de qual é o público-alvo, eu posso simplesmente me afiliar àquele produto, então eu vou ter um link de afiliado, e eu me torno um representante de vendas praticamente. Então vamos supor que eu sou muito bom em tráfego patrocinado de um nicho de carros, por exemplo. Eu posso me afiliar a um produto que converse com o público que é aficionado por carros, e aí eu posso trabalhar só na campanha de divulgação desse produto, e eu vou ganhar um comissionamento referente às minhas vendas. E aí essa parte de percentuais varia muito de acordo com produto para produto, e dependendo do acordo ali que é feito também com o produtor. Eu não estou conseguindo enxergar a tela aqui, eu ouvi um barulhinho, não sei se tem alguma pergunta aqui no chat,
ou algum comentário? Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Por enquanto, não. Não, tá. Então, vou seguir. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem ir mandando, tá bom, pessoal? Então, assim, aqui a gente falou muito no infoproduto, e quando a gente menciona o infoproduto dessa forma, ainda fica uma impressão muito que a gente está falando de um produto similar a um produto físico, onde ele não tem a cara ali da pessoa, não tem aquela customização, a personalização, mas hoje em dia, os infoprodutos, né, principalmente nessa parte de educação, eles estão muito atrelados à Creator Economy. Então, a Creator Economy é o mercado onde criadores de conteúdo, com audiência ou não, eles passam a entender que existe uma certa autoridade, influência ali, numa audiência que eles estão formando, onde eles podem monetizar, né, essa informação de diferentes formas. Então, a Creator Economy ela tem crescido no mundo todo, então já são mais de 165 milhões de criadores de conteúdo nos últimos 2 anos, e no mundo todo, de acordo com a Neo Research, são 303 milhões de creators no mundo. Então, vamos supor, se você tem um Instagram, que talvez você use esse Instagram para falar de fotos de viagem ou lugares legais que você visitou, você já é considerado um creator. Então, você pode tornar essa informação, você pode criar um produto e monetizar a audiência. Então, dentro desse contexto geral dos creators, a gente pode pegar como base pessoas que às vezes têm ali paixão ali por um assunto, alguma coisa específica, e não necessariamente precisa ser a profissão da pessoa de fato, ou talvez não a primeira profissão. Eu trouxe, por exemplo, aqui, um exemplo do Bruno Perini, muitos devem conhecer. O Bruno Perini, ele era militar do Exército, só que ele produzia conteúdo na internet e ele percebeu que dentro do conteúdo, ali dentro da audiência que ele estava formando, existiam muitas pessoas que tinham muito interesse no assunto que ele comentava bastante, que era finanças pessoal. Então, ele conta muito na história dele, desde que ele entrou no Exército, né, ele sempre foi muito apaixonado por essa questão de cuidar das finanças pessoais, então fazer esse planejamento da aposentadoria, e ele começou a trazer esse conteúdo para a internet, e aí ele decidiu criar por conta própria um curso de finanças pessoal, onde ele ensinava as pessoas a administrarem a sua própria renda. E hoje o Bruno Perini, ele largou a profissão dele, né, que era militar. Na época todo mundo chamava ele de maluco, de louco, pô, você vai deixar um emprego tão estável para viver da internet? E hoje, a média dos lançamentos que o Bruno Perini hoje faz é 6 milhões por lançamento. Então, quando ele coloca lá uma turma aberta ali, coloca o produto dele à venda, é esse faturamento que ele consegue fazer num único produto, numa única turma de curso online. Aí vocês podem pensar, poxa, mas é um negócio que fica muito restrito a pessoas que têm muita audiência, muito alcance. Então, é essa parte que eu gostaria de chegar para vocês, quando a gente aproxima trazendo cases reais de creators menores, né? Então, por exemplo, esse é um case de um adestrador, não é o mesmo e-book lá do meu amigo, é outro aqui, é só uma coincidência, mas esse é um case real de um adestrador, que ele tem o trabalho dele, a profissão dele de adestrar cães, mas ele decidiu transformar o conhecimento dele num curso online, onde ensina as pessoas a dicas na rotina diária ali de como fazer o cachorrinho ali, o gato, fazer as necessidades no lugar certo, e hoje ele fatura 20 mil reais por mês vendendo esse curso online. Existem vários outros cases de pessoas que migraram para a Creator Economy. Então, por exemplo, o Maicon, que já faturou mais de 1 milhão com aulas de aromaterapia, o Davi, que já faturou mais de 200 mil com aulas de confeitaria online, o Jackson, que é professor de inglês, já faturou mais de 240 mil reais com curso online, o Jean Nicho, mais de 500 mil com infoproduto sobre cannabis medicinal, a Amanda Martins, que abandonou o sonho ali de ser concurseira, né, de entrar para um concurso público, e hoje fatura mais de 55 mil reais ali com a parte de infoprodutos e creator. O Alisson Viana, mais de 100 mil dando treinamentos agrícola online. O Fábio, que ensina hoje as pessoas a venderem na Amazon
e já faturou mais de 5 milhões com um curso segmentado para esse nicho. Então, são pessoas comuns, anônimas, né, entre aspas, que decidiram empreender online, entendendo que elas possuíam algum conhecimento específico em um nicho, e esse conhecimento atende uma dor de mercado, atende um segmento de mercado. E aí elas criaram o produto e segmentaram suas ações, suas campanhas de marketing para fazer a monetização desses infoprodutos. Então, esse mercado da Creator Economy é um mercado que ele está em pleno crescimento, é um mercado que ele, como eu já tinha dito, ele já tem mais de 303 milhões de creators no mundo, né, e o número só cresce, e a estimativa é que até 2027, esse mercado possa atingir um faturamento global de 241 bilhões de dólares. Então, até existem algumas pesquisas lá nos Estados Unidos dizendo que os influencers, os creators, vão ser os próximos bilionários, porque, na verdade, a atenção, o dinheiro está onde está a atenção, e cada vez mais a atenção está mais voltada para as redes sociais, está voltada mais para os influenciadores e os micro-influenciadores. Então, hoje, os influenciadores, as pessoas que produzem conteúdo de nicho, elas têm mais relevância e autoridade na promoção de um produto do que, muitas vezes, uma propaganda que você viu na TV ou ouviu no rádio. Então, a gente tende a confiar mais naquelas pessoas que a gente consome, que a gente assiste, que a gente confia. Então, hoje, como que é o modelo nosso na Interap hoje, né? O nosso modelo, como que a gente adaptou o nosso modelo de agência digital que somente prestava serviço e passou a aproveitar e surfar essa onda do Creator Economy. Então, nosso modelo hoje é se associar a especialistas de mercado, onde a gente faz um trabalho em parceria, em sociedade, de transformar ali o conhecimento dele, a voz dele, empacotar em modalidade de produto, né, que gere alguma transformação para a audiência e, principalmente, dar alcance. Esses especialistas, esses creators, por mais que eles tenham uma audiência, tenham uma autoridade, por mais que eles tenham muito tráfego orgânico, ainda assim, todo mundo está cansado de saber que o orgânico é limitado. Então, vai muito também do trabalho de uma agência de criar campanhas, criar uma linha editorial, conseguir fazer trabalhos de ganho de alcance patrocinado para fazer um casamento perfeito. Então, nosso modelo hoje é muito ser esse braço estratégico de construção de produtos, de negócios e de receitas em conjunto com creators. Então, tá aí algumas certificações, alguns prêmios que a gente já conquistou no mercado. Então, hoje a gente já tem ali quase todas as plaquinhas ali do Érico Rocha, né? Não sei quem conhece ali o Fórmula de Lançamento, quem não conhece, a placa ali de 7 dígitos em 7 dias, são mais de 1 milhão faturado num lançamento ali, numa campanha dentro de uma semana. Então, obviamente que isso é o resultado, às vezes, de uma campanha que leva ali, às vezes, um ciclo de 60 dias entre toda a produção de conteúdo e colocar o produto à venda, mas dentro desse contexto todo de infoprodutos, a gente tem produtos de lançamento e a gente tem produtos perpétuos, que são produtos que a gente deixa o produto vendendo ali 24 horas por dia. Então, lançamento, quando a gente fala lançamento de produto, normalmente está atrelado a um conceito de produto que é uma turma. Então, você coloca o produto disponível para venda num período específico e depois ele fecha, e o produto perpétuo é aquele produto que ele está à venda diária 24 horas por dia. Então, hoje a gente trabalha com os dois formatos, e aí dentro desse modelo, a gente conseguiu finalmente encontrar uma via onde a gente conseguia manter uma equipe relativamente enxuta, então manter uma equipe onde eu consigo ter uma escala de faturamento, consigo aumentar o faturamento da minha empresa, sem necessariamente ter que inchar muito o custo operacional. Alguém, tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tá ótimo, Bruno. Aqui é o Paulo da Braga. Deixa eu abrir minha câmera está aberta. Talvez você vá entrar nessa questão, mas eu vou me antecipar um pouco aqui com relação ao comissionamento, regulamentação. Você sabe, o nosso mercado aqui é todo regulamentado, né? Existe a Lei 4.880 aí, que regulamenta, define bem o papel de anunciante, agências e veículos, o infoprodutor, o creator, o coautor.
Quais são as regras que já são aplicadas aí hoje nesse mercado? Há alguma autorregulamentação? Há algum diálogo aí com o SEMP, com o CONAR? Você consegue explicar um pouquinho sobre isso para a gente? Perfeito. Eu ia justamente comentar agora da parte de comissionamentos. A parte de jurídica eu não vou me aprofundar, que não é muito minha praia, tá, Paula? Então, vou dizer que sim. Talvez o Donato tenha mais informação sobre essa parte, justamente porque o Felipe Donato ele vem desse mercado de educação ali da Croton, né? Deve ter mais embasamento jurídico, mas sim, é regulamentado, isso eu posso garantir no sentido legal da coisa, né? Mas entrando na parte de comissionamento, justamente que aí eu vou trazer uma dica para quem está né, sendo impactado agora pela apresentação e pensa, poxa, legal, quero entrar nesse mercado. E eu comentei muito que a gente pode ser produtor, afiliado, coprodutor, qual talvez será o melhor caminho para começar. Olha, no nosso histórico aqui, a Interap, quando a gente começou lá no início a fazer um pouco pôr o primeiro pezinho ali no mercado de infoprodutos, a gente começou como afiliado de produtos específicos e depois a gente migrou para ser afiliado de lançamentos. Quando a gente passou a entrar no mercado como afiliado de lançamentos, e era um processo em paralelo da nossa empresa, então, assim, a gente atendia o mercado tradicional, né, o mercado corporativo ali, fazendo a nossa prestação de serviço. Em paralelo, a gente começou alguns experimentos com infoproduto, fazendo afiliação de produtos, né? E isso veio logo depois que a gente acabou prestando serviço como gestores de tráfego para um lançamento. Então, a gente trabalhando como prestando serviço para empresas de lançamento ou creators, também é uma ótima forma de você começar a experimentar o mercado. Então, a gente entrou num projeto de lançamento como gestor de tráfego, e na época a gente pôde acompanhar todas as etapas de um lançamento, como funcionava, porque realmente tem as suas particularidades, e aí a gente entendeu qual era o poder de escala, qual era o poder de alcance. Então, dentro desse modelo, uma das formas que uma agência pode começar é talvez prestando serviço para um creator ou para uma agência de lançamentos, e dentro desse modelo, o mercado de infoprodutos, o mercado de lançamento, ele está muito acostumado a pagar um variável. Então, já é um mercado mais condicionado, então, só por si só, mesmo ainda prestando serviço, já existe uma via, talvez para a empresa, para as agências, começarem a ter uma escala de faturamento baseado no success fee. Então, às vezes, você pode prestar um serviço produzindo copy, produzindo conteúdo, ou fazendo a parte de gestão de tráfego, e ter ali uma taxa de sucesso. A partir daí, a gente migrou para ser coprodutor de alguns creators, né? Então, a gente migrou para essa parte de entender que existiam alguns especialistas de mercado que tinham uma dificuldade técnica em colocar o seu produto à venda e fazer a parte do marketing digital, e a gente começou a fechar contratos onde nós éramos sócios. E aí, entrando um pouquinho na parte legal e jurídica, hoje você consegue criar um contrato de sociedade ou parceria com o creator, né? Existe a modalidade de você simplesmente entrar dentro da plataforma, você entra dentro da VUMP e você vai lá e estabelece uma coprodução, e na coprodução você pode determinar quantos porcentos cada uma das partes pode ter, e a coprodução pode ter mais de um coprodutor, tá? Então, vamos supor que existe uma equipe com quatro pessoas participando do mesmo projeto, existe a possibilidade de você dividir ali, se a gente estiver falando de uma divisão uniforme, cada um pode ganhar um split ali de 25% a partir do momento que sai a venda, e aí é cobrado o produto integralmente do cliente, é descontado as taxas ali da plataforma, e o resultado líquido ali já cai na conta de cada uma dessas pessoas que estão na coprodução. Legalmente, você pode ter um contrato de parceria e ficar como um coprodutor, ou também você pode criar ali um contrato de SCP ou SPE e criar um CNPJ específico para o projeto. Então, eu posso ter um CNPJ específico para um produto ou para um lançamento, onde eu sou sócio desse creator, desse especialista. A partir desse momento, todo o produto ele é faturado ali a partir de uma conta única, depois é descontado todos os custos e é dividido o líquido.
Na Interap hoje, a gente tem algumas modalidades de contrato com creators, né? O mais comum aqui, a gente costuma fechar ou 50-50 para cada um dos lados, ou fica 70% para a agência e 30% do creator, porque a gente acaba assumindo um custo operacional muito alto. Muitas vezes a gente cumpre até o papel de ser investidor, então o investimento é feito primeiro aqui da nossa agência e depois é distribuído líquido, que para o creator também é interessante ter esse poder de alcance, de geração de tráfego, mas também é muito comum no mercado agências entrarem em projetos de creators mais estruturados, onde ela cumpra uma etapa mais segmentada. Então, pode ser que um creator já tenha uma rede social com bastante audiência e ele precise de uma agência que vai fazer só a parte de tráfego ou vai cuidar só da parte técnica, a parte das landing pages, e uma agência pode entrar ali, talvez, num projeto como esse, recebendo 15%. Então, às vezes, mesmo entrando no mercado e recebendo um percentual menor, pode ser muito interessante. Então, um creator, por exemplo, que ele fatura ali uma média de 100 mil por mês, é um cliente que a agência tem ali, que já vai ser, dentro desses 15%, já vai ser 15 mil de faturamento variável que entra. Se esse creator faz um lançamento ali, que ele fatura 1 milhão no lançamento, já é 150 mil que pode entrar para a agência ali dentro da modalidade de comissionamento. Então, a plataforma já está preparada para esse modelo. Existem hoje em dia muitos modelos de contrato, né, que pode ser firmado entre agência e creators. Então, essa parte fiscal e jurídica já existe todo um mercado aí que pode ser espelhado, né, de pessoas que estão atuantes no mercado. E eu deixo aqui muito como dica para as agências, as pessoas que estão aqui participando da palestra, que queiram ingressar nesse mercado, que talvez o caminho hoje seja mais viável, mais interessante, justamente essa coprodução com o creator. E aí eu quero deixar uma ressalva que creator não é necessariamente aquele influencer grande, aquela pessoa com muita audiência. Pode ser aquele médico famoso ali na cidade que a sua agência atende, pode ser um advogado renomado, pode ser um micro-influencer da sua região, pode ser uma esteticista, enfim, pode ser vários especialistas que talvez você já até atenda como cliente, mais numa modalidade de prestação de serviço, e você pode vir trazer essa proposta de talvez empacotar o conhecimento dele, transformar isso num infoproduto e começar a ofertar no mercado, nesse modelo de parceria. E aí é muito importante a gente tomar o cuidado, né, que creators profissionais, eles se preocupam muito com a reputação. Então, os creators, principalmente aqueles que levam o negócio a sério, levam a paixão a sério, eles se preocupam muito com a questão do nome deles, a reputação deles. Por isso que é muito importante também, tanto você ter esse cuidado de fazer um trabalho que vai preservar a imagem dele, tomar o cuidado de você também ter toda uma estrutura que comporte, acomode ali a audiência, de uma forma de gerar um valor, tanto para o cliente final, quanto para o creator, a percepção de valor. Então, vou até comentar um pouco como a VUMP aqui pode cumprir bem esse papel como plataforma, como empresa. O Donato vai até aprofundar um pouquinho mais, mas no meu lado aqui como agência, eu enxergo 3 pilares aqui da VUMP Creators, que são fundamentais no momento de você fechar um projeto ali em sociedade com o creator. A primeira parte é a parte técnica, né? Então, vamos supor que o creator, ele tem ali um curso que ele quer fazer a entrega para o cliente. Se a gente fosse pensar em produzir isso como em ferramentas próprias, eu teria que montar uma ferramenta de checkout, uma ferramenta de área de membros, talvez um e-commerce, eu teria que pensar em várias integrações com ferramentas de e-mail, ferramentas de rede social. Então, a VUMP, por si só, cumpre uma parte técnica, onde tem tudo em um. Então, você tem toda a parte ali do checkout, você tem a parte da área de membros, onde você vai poder subir todos os vídeos, a própria ferramenta vai se encarregar de identificar se o cliente está inadimplente, por exemplo, e vai tirar ele ali do acesso ali do conteúdo em vídeo, vai cuidar de toda essa parte de fazer a entrega, fazer o traqueamento, integrar com outras ferramentas. O segundo pilar é a parte financeira, muito por essa questão, primeiro, de você não ter a necessidade de contratar várias ferramentas,
Então, imagine eu tendo que fazer assinatura de várias ferramentas, o quanto isso não comeria ali da minha margem de lucratividade, e eu usando uma plataforma como o Vump, a Vump eu posso ter tudo em um. Isso facilita para mim, porque fica muito mais claro até para o meu parceiro quanto está sendo realmente o custo ali de aquisição e quanto está sobrando de líquido, e a parte de taxas em si é muito competitivo, né? Então, a taxa do cartão de crédito e tudo mais possibilita, por exemplo, de eu parcelar, liberar um parcelamento para o meu cliente, talvez ali em 12 vezes, e eu consiga receber à vista. E o terceiro pilar, e o mais importante, que eu considero isso um dos principais diferenciais ali da Vump, é o ecossistema educacional que existe por trás. Então, como eu falei para vocês, o creator, ele se preocupa muito com a reputação dele, então precisa haver um cuidado tanto com a percepção de valor do creator na hora que vocês forem vender a ideia do projeto, quanto com a entrega para o cliente final em si. E a Vump, por ser uma empresa com background educacional, existe todo um ecossistema educacional por trás. Não é só uma empresa de tecnologia. Então, existe uma reputação por trás. Então, quando o seu creator, o seu parceiro, tiver o curso dele publicado na plataforma, ao lado do curso dele, vai existir outras empresas educacionais, outras empresas com reputação de qualidade educacional no mercado. Isso, com certeza, agrega valor tanto para o creator quanto para o público final, que quando for fazer a aquisição daquele produto, daquele curso, vai ter aquela percepção que não se trata só de um negócio que foi feito ali para ganhar dinheiro e vender fumaça na internet. Realmente existe uma preocupação. Eu vou passar aqui para o Donato explicar um pouquinho mais, fazer uma apresentação da Vump. Só antes passar, deixar um recadinho que assim, ao término da fala ali, Donato, eu vou voltar aqui para a gente tirar algumas dúvidas de vocês, mas se por um acaso alguém precisa sair antes, alguma coisa, vou deixar meu Instagram aqui, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode me procurar no Instagram também, e aí a gente bate um papo lá, e gostaria de saber também muito o feedback de vocês aí da apresentação. Eu vou passar a palavra aqui para o Donato. Donato, eu não sei se você prefere apresentar daí, quer espelhar a sua tela, ou quer que eu toque por aqui, porque eu coloquei os slides aqui também. Não, maravilha, Rony, eu acho que tocamos por aqui, porque a gente não perde o tempo da transição. Só, talvez a minha sugestão, antes de eu iniciar minha fala, tem algumas perguntas ali com relação aos tópicos que você apresentou, talvez valha a pena só responder. Perfeito. Que a pergunta, vou fazer o papel aqui de host, a pergunta da Priscila Matos: como foi o processo de mapear, achar e abordar esses creators? Eu imagino que, no caso específico da Interep, que trabalha lá com a Monja Cohen e com outros creators relevantes. Perfeito. Quem que fez a pergunta? Desculpa, Donato. Priscila. Priscila, assim, olha, o trabalho natural para você hoje pensar no infoproduto como algo lucrativo, primeiramente, o ideal é você pensar numa dor específica de mercado, numa demanda. Então, a gente até brinca lá que, normalmente, as empresas, elas constroem produtos para depois ir atrás do cliente. Na Interap, a gente normalmente identifica onde existem clientes e a gente constrói o produto para esses clientes. Hoje é muito possível você verticalizar, né? Você aprofundar muito. O infoproduto, ele permite você ter essa flexibilidade de você criar várias verticais. Então, eu posso identificar, por exemplo, que existe uma demanda por pessoas que utilizam um Canva, que é lá aquela plataforma de você criar design online, onde eu posso oferecer um pack de templates que agiliza o trabalho dessa pessoa para o nicho de alimentação. Então, vamos supor, eu quero vender um pack de templates de posts de rede social para social medias que atendem restaurantes, bares, empresas de alimentação. Então, se eu identifico, por exemplo, talvez numa comunidade ou na internet, que existe uma demanda alta por isso, eu posso simplesmente construir esse produto e colocar à venda. Eu posso fazer isso de uma forma isolada, somente o produto, ou eu posso encontrar um creator que pode ser a figura, o personagem, o papel principal para trazer um peso de autoridade ali para aquele infoproduto. Então, eu posso encontrar, talvez,
uma pessoa que já tenha um bom trabalho legal de social media, produzindo posts para rede social do nicho de restaurantes, e eu posso fazer uma proposta para ela, da gente colocar ela ali como uma especialista que talvez vai dar a cara para o produto, talvez vai gravar algum conteúdo adicional. Então, essa é uma modalidade de eu pegar uma demanda de mercado, pegar um creator que tem autoridade, mas talvez ali não tenha uma audiência e tudo mais, e aí eu posso cumprir esse papel. Esse é um caminho muito viável, muito tranquilo de seguir. O segundo ponto, eu posso identificar algumas pessoas que já produzem conteúdo, que já têm uma relevância em algum nicho, mas hoje ou não vendem ou não fazem nenhum tipo de monetização, ou talvez fazem, mas de uma forma muito amadora, talvez de uma forma que está sendo subaproveitada. E aí é mais um trabalho de garimpo. Nesse sentido, eu preciso ter muita questão de consumir conteúdos, garimpar, vasculhar, entender quem são esses creators que talvez estejam nesse estágio, e aí abordar e fazer uma proposta, trazer um projetinho. No caso, por exemplo, da Monja Coen, quando a gente fechou o nosso contrato com ela, foi muito seguindo por essa linha. A gente já via que ela já produzia um conteúdo há muito tempo, aí não existia nenhum tipo de trabalho nesse sentido de vender um curso online. Os cursos que a Monja Coen vendiam eram todos presenciais, e aí a gente fez o papel de vendedor mesmo. Fomos lá bater na porta, apresentar o projeto, apresentar as possibilidades. Não foi uma negociação fácil, houve muita desconfiança, resistência. Foi uma negociação aí que levou quase um ano para ser feito, mas a gente já foi mostrando alguns trabalhos anteriores para passar também um pouco dessa credibilidade do nosso histórico, passar um pouco dessa segurança, mas a gente mostrou quais eram todas as possibilidades. E aí é muito importante você ter essa sensibilidade de entender também qual é o objetivo do creator, porque nem sempre é só dinheiro, sabe? Então, por mais que a gente tinha certeza absoluta que um projeto com um creator do tamanho da audiência da Monja Coen poderia ser muito lucrativo, a maior necessidade dela naquela época, naquele momento, era justamente não depender de fazer tantas palestras. Então, a receita que ela gerava para manter o templo dela ativo, cobrir os custos operacionais, exigia dela cumprir uma agenda, né, de muitas palestras, uma agenda de muitas viagens. Então, o infoproduto trouxe para ela um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade. Então, quantas pessoas que às vezes você não pode trazer esse mesmo tipo de proposta? Um médico hoje, ele normalmente ele é bem remunerado, mas ele está ali vendendo hora, às vezes ele está dependendo de ter uma agenda que ele começa a atender paciente das 7 da manhã às 8 da noite, para ele conseguir a receita, e às vezes ele não tem nem final de semana. Então, às vezes, o infoproduto, uma parceria como essa, traz muito essa questão da flexibilidade. Então, seriam esses dois caminhos, e eu deixaria um terceiro. Você pode frequentar eventos também, onde falam com produtores, com creators, entender também algumas pessoas que já querem lançar, querem produzir produtos, mas não tem esse parceiro técnico. Um local muito bom para vocês começarem a sondar é o próprio Fórmula de Lançamento. Seja no evento presencial, então, evento presencial que eu estive agora em dezembro, tinha mais ou menos 8.000 pessoas dentro do evento. Dessas 8.000 pessoas, 80% delas eram creators, eram pessoas que eram personal trainer, médico, dentista, advogado. A maioria eram pessoas que têm uma profissão ou têm uma paixão, têm a vontade de lançar, têm a vontade de empreender na Creator Economy, mas não tem um parceiro. Então, pode ser também um caminho encontrar essas pessoas para formar esse tipo de parceria em eventos segmentados. Legal, obrigado, Rony. Tem mais tem duas uma perguntas. pergunta, desculpa atrapalhar, Felipe, que o Luiz ele mandou há um tempo aqui, já que ele mandou pelo perguntas e respostas. O Luiz, ele tá com uma dúvida, Rony, quando você fala do faturamento, você citou alguns faturamentos, né? E a dúvida dele é que se esse faturamento é apenas da venda de infoprodutos ou também tem monetização de vídeos no YouTube, TikTok, etc. Legal. Desculpa, quem fez a pergunta? Luiz Daniel. Luiz Daniel. Legal, Luiz. Ótima pergunta. O que acontece?
o creator, ele pode monetizar a audiência e o público dele de várias formas, e uma das formas, o infoproduto acaba sendo só uma das formas. Então, ele pode monetizar ali por AdSense, né, os vídeos ali patrocinados, ele pode ter monetização das lives ali do Instagram, ele pode dar palestra, ele pode fazer eventos, livro, outras coisas. O acordo da agência em relação a quais fontes de receita vão ser compartilhadas, vão entrar ali na sociedade, isso é muito particular de cada contrato. Então, assim, nós aqui na Interap, normalmente, a gente fica com toda a parte que envolve a parte de educação online. Então, tudo que envolve a monetização de infoprodutos ligado à educação, isso entra na nossa parceria. Tudo que vai de monetização do canal, venda de livro físico, evento presencial do creator, a gente não participa. Como que a gente usa isso ao nosso favor quando a gente vai negociar? A gente traz para o creator a visão de que o trabalho que a gente vai fazer em conjunto vai gerar um benefício indireto para ele, onde vão surgir novas fontes de receita para ele também. Então, quando a gente vai negociar o nosso percentual, existe o nosso percentual tangível aqui, que é a divisão do faturamento do infoproduto, mas existe um percentual que ele vai ter um incremento de receita de benefícios indiretos que foram gerados a partir do nosso trabalho, e a gente não vai participar. Então, isso ajuda a mostrar para ele na percepção que tem um trabalho ali, tem uma receita extra que ele vai acabar tirando, além ali do percentual negociado. Mas existem agências e outros estrategistas digitais que acabam colocando no contrato que toda forma de monetização e receita, independente de qual canal, é dividido ali entre agência e creator. Aí é uma questão muito particular. Nós aqui da Interap, ali, tudo que eu mostrei, eu mencionei de faturamento, é especificamente dos infoprodutos, tá bom? Maravilha. Obrigado, Rony, pela aula. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu sugiro a minha parte aqui, e a gente deixa para o final a pergunta da Fernanda. E o Marcos fez uma pergunta de qual o nome da plataforma para essa coprodução. É exatamente o que a gente vai falar aqui nesse capítulo da Vump Creators. Perfeito. Então, se você puder me ajudar passando os slides. Bora lá, sou seu passador de slide agora. Você me avisa aí quando você precisar que troque. Eu vou me apresentar aqui muito rapidamente. Meu nome é Felipe Donato, eu trabalho na Cogna Educação. A Cogna, eu vou falar um pouquinho mais da Cogna, mas é a maior empresa de educação do Brasil. A gente atua desde a educação básica até o ensino superior. Já trabalho há 7 anos em educação. Fiz um pouco de tudo aqui, principalmente no ensino superior. E mais recentemente eu assumi esse desafio de liderar a Vump Creators, que é a nossa plataforma para infoprodutores. E o Rony, na apresentação dele, ele falou bastante do mercado, de infoprodutores, como funciona toda a dinâmica do mercado, falou sobre os principais atores desse mercado, que é o produtor, o coprodutor, o afiliado, falou também um pouco sobre a plataforma, mas aqui eu vou dar um foco mais na plataforma, assim, por que a plataforma é importante e o que a gente tem a oferecer aqui como plataforma. Até fazendo uma analogia, assim, se a gente pudesse falar, eu coloquei aqui que a plataforma é o coração do negócio de infoprodutos, porque o motor da máquina que garante a entrega e a experiência, o produtor, o expert, é a alma que dá a identidade, dá a personalidade do produto que está sendo vendido, o estrategista, o coprodutor, a agência, ele acaba sendo o cérebro, né, que está pensando na estratégia, e a gente garante que as coisas, que a experiência, assim, do ponto de vista técnico, está sendo entregue. E quais são os 3 principais elementos de uma plataforma de infoprodutores? O primeiro elemento, que é super importante, é o checkout, o checkout permite que o infoprodutor e a agência, o produtor e o coprodutor, possam fazer viabilizar a transação financeira. Então, o checkout nada mais é que uma página de checkout lá, onde o aluno, o cliente, ele insere os dados financeiros dele, e a plataforma faz toda a transação e faz o repasse dos valores para cada um dos participantes, para o produtor, para o coprodutor, e também o comissionamento da própria plataforma. O segundo elemento, a segunda funcionalidade que é super importante é a área de membros. A área de membros é o ambiente onde os cursos estão hospedados, onde o produtor e o coprodutor gerenciam os cursos e onde o aluno consome os cursos, também é super crítico. E um terceiro elemento é toda a parte de
gestão de indicadores de desempenho, de dashboards, para garantir que o produtor e o coprodutor consigam enxergar ali como que estão indo as vendas, de que campanha estão vindo cada uma das vendas, quais são as campanhas que convertem mais. E aí, para a escolha da plataforma, é importante prestar atenção em alguns elementos dentro de cada uma dessas funcionalidades. Em relação ao checkout, acho que talvez o principal seja a confiabilidade das transações. Então, o checkout não pode cair de jeito nenhum, principalmente pensando nessa lógica que o Rony explicou de lançamentos, em que você cria ali uma demanda reprimida, faz o lançamento de uma turma, e durante os primeiros momentos do lançamento, os primeiros dias, tem uma demanda muito grande de alunos comprando o curso, é importante que a plataforma fique ali super robusta e estável. Um outro elemento super importante é a alta taxa de aprovação nas compras dos alunos. Então, a gente garantir que, quando o aluno passa o cartão de crédito, a gente consegue fazer com que esse cartão de crédito seja aprovado. Obviamente, eventualmente vai ter uma fraude, um aluno não tem limite, tem casos que a gente não consegue contornar, mas a gente criou uma plataforma aqui com uma inteligência para garantir essa taxa de aprovação muito alta. O terceiro elemento é o repasse confiável do infoprodutor, né? A gente, enfim, tem ali um acordo em que a plataforma ela é remunerada por uma comissão e a plataforma tem que garantir que todo mundo está sendo remunerado, que o produtor está recebendo a sua parte, o coprodutor está recebendo a sua parte, eventualmente, se a venda for feita por um link de afiliado, o afiliado está recebendo sua parte. Tem um outro elemento, que é a transparência sobre os impostos e taxas, também é super importante, então a gente também aqui dá toda a transparência e todo o suporte para que os produtores e coprodutores possam recolher seus impostos. Como esse é um mercado relativamente jovem, essa questão tributária tem evoluído bastante e é super relevante, e um custo justo, né? Uma taxa que não acabe consumindo ali, não acabe mordendo toda a lucratividade do produtor e do coprodutor. Então, a gente também bolou aqui um modelo que é justo sobre esse aspecto. O segundo pilar, que é o pilar do ponto de vista tecnológico, o pilar da área de membros, também é muito importante. Aqui, a área de membros, assim como o checkout, é importante que ela não caia, que ela seja robusta. Assim, nada adianta eu ter um checkout super robusto, o aluno comprou o curso, na hora que ele vai acessar o curso para começar a assistir as aulas, a plataforma cai, não funciona direito. Então, isso também é super crítico. O design moderno e atraente. Então, a gente construiu, por exemplo, a nossa plataforma, depois eu até vou mostrar uns prints da nossa área de membros, mas construiu uma área de membros que é uma experiência Netflix, cada curso, todos os cursos do produtor estão no mesmo ambiente, cada curso tem um card ali como se fosse um card de filme do Netflix, é 100% customizável, então a identidade visual é sempre do produtor, tá bem bonita, e isso também acaba fazendo uma diferença na venda. A facilidade de configuração também é super importante, ser uma plataforma que é intuitiva, que é fácil de subir vídeo, baixar vídeo, mudar a configuração dos módulos, das aulas. O streaming protegido, para evitar pirataria ou evitar de hospedar eventualmente lá o vídeo no YouTube, e aí qualquer um fora da plataforma pode acessar também. E tem um elemento aqui que também é super importante, principalmente para os cursos que têm um viés mais profissionalizante, a emissão de certificados reconhecidos pelo MEC, assim, porque muitas vezes a empresa exige um certificado, ou o aluno ele tem aquela ansiedade de ter um certificado que seja reconhecido, que ele possa colocar no currículo, e é uma coisa que a gente consegue viabilizar também, justamente porque a gente, além de ser plataforma, a gente é instituição de ensino, tem algumas marcas bem relevantes. E, por fim, o último pilar, do ponto de vista de tecnologia, é a questão dos indicadores de desempenho. Então, tão importante quanto vender é acertar a estratégia certa, e para acertar a estratégia, você precisa ter informações. O Rony aqui, como estrategista, conhece muito. Então, ter essa capacidade de acompanhar quais as estratégias estão convertendo mais, quais os criativos estão convertendo mais, ter o acompanhamento online das vendas, toda a visão de funil, toda a capacidade de personalização do dashboard e todos os relatórios analíticos, detalhados, venda a venda, por cliente a cliente, também é super importante para que o produtor e o coprodutor sejam bem-sucedidos ali no seu empreendimento, no seu curso. E aí, a Vomp Creators é a unidade de negócios da Cogna para apoiar os creators nessa jornada. Então, a gente faz aquelas três coisas. A gente, do ponto de vista tecnológico, a gente tem um checkout que é super robusto, a gente tem uma área de membros estilo Netflix mega moderna, e tem toda a parte de informações, todos os dados e as estatísticas, os dashboards que vocês precisam para conseguir colocar de pé um negócio de infoprodutores.
E a Cogna, falando um pouquinho do que é a Cogna. A Cogna é a maior empresa de educação do Brasil. A gente atua na educação básica ao lifelong learning, tem mais de 70 marcas em todo o Brasil, tem mais de 3 mil unidades físicas no ensino superior, faturamento superior a 5 bilhões por ano. E estou falando de algumas marcas aqui para tangibilizar, porque a Cogna acaba sendo uma holding financeira, ela conversa mais com um investidor do mercado de ações, não muito com o público geral. Então, a gente tem, por exemplo, a Anhanguera, a Pitágoras, a Unic, a Unime, na educação básica a gente tem o Anglo, o Sistema de Ensino PH, a gente tem algumas das editoras mais relevantes do Brasil, a editora Saraiva, a editora Bembirá, e por ser esse conglomerado de educação, a gente consegue oferecer diversos diferenciais para os produtores. Então, a gente consegue oferecer essa possibilidade de emissão de certificados reconhecidos pelo MEC, a gente consegue oferecer para o produtor a possibilidade de construir um MBA, uma pós-graduação. A gente tem uma base de alunos muito grande, temos 1 milhão de alunos na graduação, então a gente também consegue ajudar o produtor a vender os seus cursos. A gente consegue viabilizar, tem muitos produtores que têm ambição de publicar livros, a gente também consegue fazer essa ponte com as editoras para fazer a publicação de livros, além de toda a estrutura que a gente tem de laboratórios, auditórios, estúdios, espaço para eventos, então é uma estrutura bem robusta. Rony, se você puder passar. Bom, então, falando aqui do que é um negócio com Creators, eu falei um pouco da parte técnica, a gente tem um checkout moderno, a gente tem a área de membros, que são os 2 principais elementos, a gente tem os diferenciais da Cogna, então a gente tem aqui todos esses elementos que eu falei, a possibilidade dos cursos de extensão, base de alunos, editoras, a estrutura. A gente tem focado muito no atendimento humanizado e personalizado, então a gente tem dado muita atenção a todos os nossos clientes e garantido que a gente consegue ajudá-los nessa jornada de configurar a plataforma, fazer as primeiras vendas. Então, o nosso atendimento tem sido um dos diferenciais, a gente tem, inclusive, sido muito elogiado por conta do atendimento. E, além disso, a gente tem taxas muito agressivas. Nesse primeiro momento, a gente está com uma taxa promocional de lançamento de R$ 4,99 mais R$1 por transação, que é uma taxa muito competitiva versus todos os outros players de mercado. E aqui, só falando um pouquinho da área de membros, eu peguei aqui o exemplo do Simon, que é um produtor que fala sobre TDAH, déficit de atenção, inclusive ele é parceiro do Rony, e ele tem essa área de membros estilo Netflix. Então, se vocês olharem ali o print do canto superior direito, tem ali os diversos cursos dele, o Método Eixo, o Mini Hábitos, o Divergente, cada um daqueles cards é um curso. Inclusive, se a pessoa só tiver comprado, por exemplo, o curso Método Eixo, quiser comprar o Mini Hábitos dentro da própria área de membros, ele pode clicar ali em cima do card do Mini Hábitos e já abre uma aba com checkout ou com uma página de vendas, e no canto inferior esquerdo tem ali o streaming, todos os módulos, o espaço para comentários, então, onde de fato rola as aulas. Então, aqui só destacando alguns pontos da área de membros, uma área de membros gratuita, a gente ganha dinheiro só com transação, com checkout, então, se você quiser configurar o curso, não gasta absolutamente nada, só vai pagar, de fato, a comissão da plataforma no momento que vender, super fácil de usar, tem toda a possibilidade ali de fazer a gestão completa do conteúdo, organizar as aulas em módulos, disponibilizar vídeo, áudio, texto, apostila em PDF, apresentações, imagens, avaliações, enfim, fazer toda ali a configuração do seu curso. A gente tem a funcionalidade de streaming protegido, que é um grande diferencial, além da possibilidade de emissão de certificados reconhecidos pelo MEC. Bom, então, a minha apresentação aqui é bem breve, também a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu queria deixar o convite a todos vocês aqui que já são agentes de publicidade, talvez alguns conheçam um pouco mais o mercado de infoprodutores, outros estão começando a explorar, mas que venham explorar, estão todos convidados ali a se tornar, além de agência de publicidade, uma agência de lançamentos junto com a Creators. Eu deixo também os nossos contatos, podem me contatar diretamente, a Vanessa, que também está aqui na apresentação, trabalha conosco, além do Cristiano e do Sérgio Ferraz. O nosso site é vumpcreators.com.br. A gente está, inclusive, fazendo uma reformulação do site, mas vocês também podem entrar na plataforma através do site. É isso, muito obrigado. Não sei se tinha uma pergunta lá, eu acho que era mais para o Rony, a gente pode talvez recuperar as perguntas, né? Perfeito, o Felipe. A Priscila havia perguntado sobre as taxas, né? Mas aí você acabou
falando aí sobre as taxas, ela disse que já está tudo respondido. Havia uma pergunta do Fernando Souza aqui, sobre a questão do como minimizar riscos, né, já que o infoproduto nem sempre pode trazer um sucesso desejado. Então, eu acredito que a melhor forma de você minimizar risco é justamente com infoprodutos. Trazendo um paralelo aqui com o produto físico, porque, inclusive, alguns creators têm suas próprias linhas de produtos físicos, né, e a gente, inclusive, a Interap vai lançar uma linha de produtos físicos em parceria com o creator. E o produto físico, ele envolve muito mais riscos, né, porque a partir do momento que eu faço um pedido da fábrica, o produto, eu tenho lá todo um curso de desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento da parte da fábrica, estoque inicial. Se o produto der errado, aquele valor inicial não tem como voltar atrás. Já o infoproduto, ele permite a gente fazer testes muito mais curtos. Então, falando num produto perpétuo, sem pensar em lançamento ainda, eu posso fazer alguns pequenos testes, tanto em parte estratégica, muito antes, talvez, até de investir tempo e dinheiro gravando um curso super aprofundado. Como que a gente já testou produto assim, sem ter todo um investimento e um tempo dedicado para não correr o risco de descobrir lá na frente que o produto não ia ter a demanda, né, não ia ter aderência com a audiência? Às vezes você pode construir, começar só com uma página de vendas. Eu falo, nossa, Rony, como assim? Vai construir uma página de vendas e não vai entregar nada para a pessoa? Você pode construir um infoproduto onde você tem algum tipo de intenção, você tem algum produto prévio que você vai entregar lá dentro da plataforma, e você pode ter um compromisso com as pessoas que compram aquele produto, que o restante do conteúdo ele vai ser entregue em X tempo, porque você pode utilizar isso como termômetro para ver se isso vai ser interessante ou não. Se por um acaso você decidir desistir da continuidade daquele produto, você pode fazer o reembolso para a pessoa que fez a compra e está tudo certo. Mas testes pequenos permitem, a possibilidade de ser digital, permite com que você faça testes pequenos e vá aperfeiçoando, mexendo, ajustando copy na página de vendas, ajustando a questão do produto, fazendo pesquisa com a audiência. Então, isso por si só já minimiza bastante risco. Falando de lançamento, que normalmente a gente já parte de algo maior, que gera todo o movimento, existem formas de você fazer lançamentos de testes, né? Então, hoje você pode também fazer um lançamento de semente, onde você começa com um lançamento menor, com um investimento bem menor, talvez já até pré-acordado com o seu parceiro, o seu sócio, o creator, onde a condição para a continuidade do projeto é aquele pequeno teste de se mostrar viável, lucrativamente, né? Então, a conta tem que fechar. Então, parte-se de uma tese, a gente acredita que isso é um produto interessante, faz um pequeno teste ali, com uma pequena audiência, faz um teste de venda, verifica se o que foi vendido ali cobre os custos operacionais e ainda deixa um valor em caixa. Se sim, você começa o processo de escala. Se não, aí você começa um processo de revisar. Vale a pena ir por um outro caminho, abandona esse projeto? Então, sim, existem várias formas de você minimizar o risco antes de já querer sair fazendo um lançamento para faturar ali 6 em 7. Legal. Vou aproveitar aqui também a Milene Ramos Gavioli fez uma pergunta com relação ao recebimento de pagamentos no exterior, se o gateway da VUMP recebe. Milene, nesse momento a gente está, essa é a nossa prioridade, a gente está no processo de desenvolvimento, a gente focou em colocar primeiro de pé e deixar muito sólido todo o recebimento em moeda nacional, em real. Então a gente tem lá cartão de crédito, Pix, cartão de crédito parcelado, boleto parcelado, tem todos os meios de pagamento, e a gente está desenvolvendo o recebimento em moeda estrangeira, deve ficar pronto em maio. Então estamos no processo, e a ideia é que em maio a gente já consiga receber dólar, euro e moedas sul-americanas. Boa. Ô, Felipe, uma questão aqui com relação às agências. A plataforma hoje, ela faz a conexão com os creators, ou ela pretende vir a fazer isso? Como é que funciona essa parte? Então, a gente tem, para fazer a conexão com os creators, a gente tem participado de eventos, a gente tem deixado os nossos contatos aqui, a gente tem também trabalhado muito com recomendações, e na medida que a gente faz essa primeira conexão com o creator ou com a agência, a gente trabalha para ajudar ativamente o creator a colocar de pé
o seu curso. Então, por exemplo, tem creators que estão mais estruturados, que já vendem e usam alguma outra plataforma, a gente tem um time aqui para ajudar a fazer toda a migração da plataforma atual para Fluent Creators, desde a configuração dos cursos até a identidade visual. Então, a gente tem essa preocupação de ativamente apoiar o creator nesse processo de transição. Ok, e você aproxima uma agência de possíveis creators que não tenham alguém que lhe atenda. Isso é feito de uma forma metódica na ferramenta? A gente tem feito isso mais pontualmente, Paulo. Aqui a gente tem uma piscina grande de potenciais creators, que são todos os nossos professores e os nossos autores das editoras. Então, tem muitos autores que são autoridades nos seus campos de atuação, têm muito conhecimento, são muito bons de vídeo, porque eles já são professores, mas que ainda não entraram nesse mundo dos infoprodutores. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com o Rony, um dos nossos autores da Saraiva, no jurídico, é um especialista em direito tributário muito relevante no Brasil. Então, a gente tem feito isso, a gente quer fazer uma ação também mais contundente com todos os nossos professores e tutores, porque seguramente muitos professores são muito bons de aula, mas ainda não descobriram esse universo. No momento que eles descobrirem, seguramente também vão se interessar e vão precisar ter um parceiro técnico ali para fazer toda a parte de marketing digital. Muito bom, Felipe, muito bom, Rony, super obrigado aí. Acho que a gente avançou um pouquinho aqui no horário que a gente pretendia cumprir, mas eu gostaria de ver se mais algum dos participantes tem alguma questão, quiser abrir o microfone. Se vocês quiserem partir para considerações finais, fiquem à vontade. Bom, do meu lado aqui, desculpa, Rony. Não, pode falar. Do meu lado aqui, reforço o convite a todos para conhecerem a plataforma e conhecerem mais do mercado. Também a gente tem participado de vários eventos, então a gente também pode ajudar aqui a tirar qualquer dúvida que eventualmente vocês tenham. Eu estou super à disposição, a Vanessa Pancione, que aqui também está no call, também está super à disposição. Estamos aqui ansiosos para conhecer vocês. Perfeito, gente. Eu também fico à disposição aí, podem me adicionar no Instagram, podem fazer perguntas lá, se tiver alguma coisa que vocês acharam também que passou muito rápido, não foi respondida, eu estou à disposição aí para qualquer eventualidade. E agradeço a Brad aí pelo convite, pela oportunidade. Sempre que precisar também, pode contar conosco. Ótimo, a Brad agradece, então, eu também agradeço em nome da Brad e deixo aqui registrado que a gente pretende aí, junto com a Cogna, investigar um pouco mais, trazer mais informações, ver de que forma a Brad pode ajudar a normatizar, a ajudar com relação aos comissionamentos. A Brad é a função de uma associação, evidente que não é criar regra, mas ela ajuda aí na normatização, nas conciliações entre as partes, aí num direcionamento para que todo o ecossistema melhore para todos os participantes. Então, convite também para quem estiver aqui na live e ainda não tenha se associado à Brad, para vir fazer parte aqui do nosso ecossistema e acompanhar os próximos capítulos aqui que a gente pretende ter sobre esse tema pontual e demais outros temas, evidente. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, gente. Pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.